A paz do Senhor Jesus em nossas vidas. Hoje estamos aqui para clamar pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador e o nosso Libertador. Jesus está me chamando para que eu pudesse fazer esse vídeo para me treinar a sua palavra e falar da sua verdade. Vamos ler o Salmo, um versículo só do Salmo 23, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veja bem que Jesus está falando. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Bem aqui também no Salmo 35 diz: Senhor, bem aqui no Salmo aqui, que diz assim: homens que eu nem conhecia, na calada da noite eles se congregavam e ali armavam arapuca, fizeram uma cova para minha destruição. Ó Senhor, deixe que eles mesmos caiam nas suas próprias aciladas, porque o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu pastor e nada tem me faltado, meu amigo. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esta noite há muitas trevas. Olha, ano passado eu estava observando aqui, esse carnaval desse ano, não teve carnaval, né? Ano passado, eles pegaram lá em São Paulo, botaram um homem em uma cruz e o capeta chicoteando Jesus. Aquele outro homem representando o diabo e o outro representando Jesus. Fizeram a escola de samba e todo mundo anarquizando, vendo aquilo ali, a falta de respeito com a palavra de Deus. Olha, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Você respeita a palavra de Deus. Disseram que Jesus era gay, que Jesus era gay, Jesus era ladrão, Jesus era mentiroso, Jesus era isso, aquilo, outro. Chamaram Jesus de mentiroso, chamaram Jesus de gay, chamaram Jesus de tudo não presta. Com Deus não se brinca. Pena que paga o justo também pelo pecador, mas só tem que aqueles que crêem na palavra de Deus não tem medo. Aquele que está com Cristo na sua vida, ele não tem medo, porque Jesus protege os seus. Jesus protege. Eu sou uma prova aqui, ó. Eu sou uma prova. Eu sou uma prova. Andei com muitas pessoas que teve Covid. A minha esposa, ela chegou a falecer no hospital, mas não foi de Covid. Ela faleceu de uma doença que há muitos anos ela vinha sofrendo. Ela vinha sofrendo de câncer. Jesus curou do câncer da mão, curou do ovário dela, tudinho, mas teve outra do câncer dos ossos que não teve jeito. E eu pedi a Deus, que meu Deus, não deixasse a minha companheira sofrer daquele jeito. Que Ele mesmo, assim como Ele me deu, se Ele curasse, eu pedi para Ele curar. Mas se Ele não curasse para esta vida, que Ele curasse para a vida eterna, recolhesse ela. E Deus recolheu minha esposa. Hoje eu sinto, Ele me deu e Ele mesmo levou. Ele mesmo levou. Eu tenho saudade, sinto, mas Deus me deu conforto. Muitos ali morreram de Covid lá no hospital, eu vi a gente saindo lá com Covid. Entendeu? 19. Eu andei lá na repartição, ambiente coletivo, com gente que tinha Covid. Fui na casa de gente com enfermeira, recolher sangue lá pela repartição, tirar o sangue das pessoas e dava positivo. Mas eu não peguei. Não peguei, sabe por quê? Porque Deus me ensinou o remédio, é crer nele. Quem crê em Jesus não morre, mas viverá para sempre. Não seja um Tomé da vida. Tomé, quando Maria disse lá para os discípulos
que Jesus tinha ressuscitado, muitos duvidaram. Quando ele estava terminando de falar, Jesus apareceu: Tomé, não seja incrédulo. Vem, Tomé, tocar em mim aqui, ó, nas minhas mãos, ferida. Senhor, me perdoe. E Jesus disse para ele: Tomé, bem-aventurado são aqueles que não me viram, não andaram comigo, e nem me conheceste, mas creram no ouvir da minha palavra. Quando este livro aqui alguém lê e crê, que esse livro aqui, ele fechado é um livro, mas ele é aberto, é a boca de Deus falando conosco. Por isso a gente deve sempre clamar pelo sangue de Jesus antes de ler essa palavra. Porque esta palavra, meus irmãos, é um livro sagrado, é um livro santo, é a boca de Deus falando conosco. Nem todo mundo pode pegar esse livro e dizer: eu posso pregar, eu posso ler. Você pode ler, você pode ser doutor, você pode ser mestrado, você pode ter doutorado, pode ser o que for. Você pode ser o melhor juiz, melhor bacharel em direito, em tudo, entendeu? Mas você não sabe ler, não sabe. Esse livro aqui não é todo mundo que sabe ler ele, não. Esse livro aqui, para você ler ele não é como o Chico Buarque de Holanda, de matemática, que você lê e depois está acabado. Você gravou aqui na nuca e pronto. Não. Você lê de Gênesis ao Apocalipse. Quando você vai botar de novo, você tem outra interpretação. Interpreta de outra maneira. Entendeu? Bem aqui, no Salmo 91, diz assim. Deixa eu ver, não. Isaías. Vamos ver Isaías aqui. Isaías diz assim. Isaías. Olha o que ele diz: meu amigo para Jacó. Entendeu? Ele chama de meu amigo. Ele bem aqui diz assim: não temas, pequenino de Jacó, porque eu serei contigo aonde tu estiver. Não temas. Vê a maneira que ele fala. Mas lá na frente ele chama meu amigo. Entendeu? Então, isso é importante. Jacó caminhou a vida toda, teve os filhos deles ali, teve José, teve muitos filhos ali, Benjamim também, que foi o caçula dele, né? Benjamim ele teve Benjamim. Então, Benjamim foi quando José foi levado pela caravana que passava ali, que os irmãos dele venderam José como escravo, porque ele tinha raiva que José era sonhador. José foi um sonhador e contava o seu sonho. Então, até isso, a gente não pode contar o sonho da gente para todo mundo. Porque muitas pessoas que estão ao teu lado, estão te mangando, querendo te abocanhar a tua vida. Quando tiver um sonho, tiver uma prosperidade, conta somente para Jesus. Jesus é o único salvador das nossas vidas. Só Ele pode saber dos nossos sonhos. Que nem os nossos irmãos, nossos parentes querem saber. A gente ora por eles. Foi o que José fez. José foi chicoteado, foi preso, foi humilhado, foi tudo. Mas um dia José, na cadeia, alguém foi lá e ele revelou o sonho daqueles dois, do padeiro e do copeiro. E aconteceu o que ele revelou. Quando ele estava sendo solto, que ele disse para ele, para o copeiro, que o padeiro ia morrer, ia ser jogado para as aves de Rabina. Então José contou para ele e disse para o copeiro que ele ia ser observado, ia voltar a ser copeiro de novo. Então, o que aconteceu? O padeiro foi morto.
e o corpo jogado para as águas de Rabina. E o copeiro voltou a ser copeiro do rei, do rei do Egito. Quando chegou no Egito, o rei Faraó teve um sonho. O primeiro sonho, ele sonhou com 7 vacas gordas. E depois, mesmo sonho, ele teve um sonho com 7 espigas magras, secas. Então o Faraó chamou os seus ministros, seus adivinhadores e aqueles seus deuses lá, e ninguém soube. Invocaram os seus deuses lá e não tiveram solução de interpretar a palavra de Deus, do que era aquele sonho. E o copeiro viu que não tinha ninguém, e ele virou para o rei: meu rei, eu estava na cadeia e teve um homem chamado José, e lá fez a interpretação do sonho de todos nós. Entendeu? Então o rei mandou chamar José, tirou José lá da cadeia para o palácio. Só tem que quando José estava vindo, todos eles também. Então José, todo mundo se ajoelhou, caprichava todo mundo lá, mandaram todo mundo se ajoelhar perante ao rei. O Deus, o Faraó, o Deus maior daquela época. José não se ajoelhou. Aí ele virou isso. O rei virou para ele: homem, por que tu não te ajoelha? O rei perguntou: por que você não se ajoelha? Jamais me ajoelhar, vou me curvar perante a homem pecador na minha face. Não me ajoelho e nem me dobrarei os meus joelhos perante outros deuses, somente perante o meu Deus. Aí o faraó perguntou: o senhor sabia que você podia morrer agora? José respondeu: sim. Se meu Deus permitir, tu me mata. Mas se meu Deus não permitir, tu não me mata. Porque eu tenho um sonho e ninguém vai te interpretar esse sonho para ti, revelar esse sonho. E eu tenho condição de revelar. E ele segurou as mulheres para querer chicotear José, para se desacreditar. O rei disse: não, para. Este homem jamais vai me trair, porque ele, sabendo, se ele não se ajoelhasse, ele não temeu a morte. Cala a boca aí, gente. Não, vamos calar a boca aí. Ele não temeu a morte, ele também não vai me trair, porque ele será fiel comigo. Então José foi chamado à frente do faraó. O faraó contou o sonho para ele e ele revelou os dois. Disse para faraó: o sonho é só um só. Agora, mas como? O sonho é o seguinte: as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura sobre o Egito, sobre a terra. Mas depois de 7 anos, são as 7 espigas magras, são a fome que vai assolar sobre o mundo. Então, faraó, o rei faraó devia pegar uma pessoa da sua confiança e fazer os celeiros e plantar e dali tirar os impostos de colher 20% daquelas mercadorias e estocar naquele celeiro, para que no dia que chegasse, acabasse os 7 dias de fartura, dos 7 anos de fartura, quando viesse a fome, o Egito teria alimento suficiente para alimentar o mundo todo. Olhando para José, o faraó, disse: mas como eu posso escolher uma pessoa do meu povo de tanta sabedoria de Deus? Disse para José: José, somente você poderá ser esta pessoa. E a partir de hoje, José,
tu serás o governador do Egito. Abaixo de mim, somente abaixo de mim, outra pessoa, tu serás ordenado a superior de todas as pessoas que moram no Egito. Tu será o governador do Egito. Olha bem, o cara que saiu de escravo, preso da cadeia, ele foi ser governador. Não, meu irmão, qualquer um de nós podemos ser governador. Qualquer um de nós podemos ser um presidente. Depende, você crê em Jesus. Se você não for presidente, mas você pode prosperar na vida. Se você acreditar nesta palavra aqui, ó, nessas palavras aqui, ó. Tá bem aqui. Você vê que eu estou falando aqui da passagem de José. Entendeu? Então Jesus está em Êxodo dizendo tudo isso. Que Ele é o único Salvador da humanidade. José, quando passou a fartura, veio a fome, os próprios irmãos dele, que venderam ele como escravo, botaram no poço, humilharam ele, ele foi escravo de capaz, ele foi chamado, apanhou, foi humilhado, mas no final da cadeia ele saiu e foi ser governador. Os seus irmãos, seu pai Jacó, ali a fome assolando Canaã, e ele pegou e disse para os seus filhos: só existe alimentação no Egito. Vão, peguem todas essas taças de ouro e prata, essas fortunas, e vão e comprem alimento no Egito. Saíram aqueles irmãos para lá a comprar o alimento. Chegando lá, José reconheceu seus irmãos. Eles não reconheceram ele. Sei que eles foram a primeira vez, voltaram, tudo bem. Na segunda-feira ele pediu que perguntou pelos seus irmãos, perguntou pelo seu pai, se ainda vivia. E ele vive. Perguntou quantos irmãos seria. Eles disseram a verdade. Nós somos tantos. E chegou na hora, ele disse, e uma caçula que nós temos é Benjamim. Benjamim é. E o nosso irmão que nós tínhamos, José, morreu. E José disse para eles: eu quero que vocês vão, me tragam Benjamim para me conhecer. Não, eu não posso trazer porque é o único filho do meu pai não pode. Então José preparou o alimento, botou lá, botou o copo, a taça dele dentro do saco de Benjamim e mandou. Só tem que daqui a pouco mandou os guardas atacar. Por que vocês fizeram isso? Traíram a confiança do rei, do governador, que tanto tratou vocês bem. E ali ele chegou, foi. Não, mas não somos. Foi rasgar. E quando eles rasgaram o saco de Benjamim, estava lá a taça de ouro. Ele vai ser escravo agora do Egito. Um dos irmãos dele chegou e pediu para ele que fizesse tudo com eles, e ficaria, mas não mandasse Benjamim de volta, porque o pai dele ia morrer se ele não voltasse. Ele fez juramento. Então ali ele fez aquele juramento perante o rei, e o rei viu ele a aflição deles, né? De arrependimento, sinceridade, viu que eles tinham se arrependido daquilo que ele já tinha feito no passado. E José se revela para eles. Engraçado, né? José se revelou para eles. Chamou eles: eu sou José, aquele que vocês botaram na cisterna e venderam aos mercadores dos escravos. Eles se curvaram perante a José, abraçaram, se curvaram perante a José. José mandou que eles fossem do Salvador da Pátria. A mesma coisa foi Jesus. Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, e nunca Isaías, lá em Isaías, está bem aqui, ó, Isaías, está bem aqui, vocês estão olhando, Isaías diz aqui, é o seguinte, que Jesus veio, nasceu, deixa eu ver aqui, nasceu
de uma virgem, Maria, o anjo mandou avisar. Mas muitos não acreditaram na palavra de Jesus, de Isaías. Né? Achava que o Messias ia nascer, era um homem lutador, como Davi, como outros, entendeu? Que era guerreiro, ia ser o tal. Não, Jesus nasceu numa manjedoura, para perdoar os nossos pecados. Então é isso, meus amigos. E até hoje, o povo de Israel não aceitaram Jesus como o verdadeiro Messias. Até hoje eles esperam, o povo judeu espera o Messias.